As seletivas para o ADCC aqui no Brasil estão chegando dia 5 de fevereiro em Camboriú e dia 12 de fevereiro em São Paulo. As inscrições ainda estão abertas. Caso você ainda não tenha feito, vou deixar o link aqui na descrição. Como já conversamos aqui no canal, quem vence o Trials está automaticamente no Mundial da ADCC, que vai acontecer em setembro. Porém, para as meninas, somente para as meninas, a seletiva que está dando a vaga para o Mundial é somente a de São Paulo. A de Camboriú não está garantindo a vaga. Para os meninos, as duas seletivas estão dando entrada. Como sabemos, as regras do ADCC são bem peculiares. E saber elas é crucial para quem sonha em estar no Mundial. Afinal, existem detalhes, proibições que fazem toda a diferença. E o Mo, que é o organizador do ADCC, fez há um tempo atrás um seminário explicando toda a regra e postou em seu canal. Então, eu vou traduzir aqui para vocês em partes e na ordem que foi falado no vídeo original. Porque são quase 1 hora de vídeo e então eu vou fazer por partes, vou dividir o assunto para vocês, para ficar menor e mais fácil. Então se inscreva aí para vocês não perderem todos os vídeos. Esse vídeo aqui corresponde aos primeiros 14 minutos do vídeo original. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. Então, para começar, no ADCC, se você quiser usar kimono, você pode. Inclusive, chegaram a usar no Trials da América do Norte e a gente falou sobre isso aqui no canal. Vou deixar como sugestão no finalzinho desse vídeo aqui. Só que você não pode fazer pegadas no kimono, não pode usá-las defensivamente ou ofensivamente. Se você quiser, pode usar sapato de wrestling, mas as pessoas podem sim atacar o seu pé, então fica a seu critério. É proibido passar substâncias escorregadias no corpo. Se alguém reclamar e os árbitros verem que você passou, desclassificação na hora. Existem 3 maneiras de você vencer: se você finalizar, se ganhar por pontuação ou decisão dos árbitros. Uma coisa muito importante: no ADCC, os árbitros deixam quebrar membros. Você é que bata ou desista. Eles não vão parar a luta, não. Só se tiver fratura exposta, aí eles param a luta. Por quê, galera? Eles querem evitar aquilo. Eu não bati. E essas coisas. Então, se você for bater, tem que ser uma batida clara. Você pode desistir verbalmente, mas não é gritando, nem nada não. Eles não param a luta por grito. Ou você fala tap, que é a desistência deles, ou o nosso deu, parou, aí eles param a luta. Na verdade, em uma live algum tempo atrás, o Mo disse que vai treinar os árbitros a pararem a luta nesse deu ou parou, que é o que a gente usa aqui, porque eles não estão acostumados a ouvir isso. Então, galera, dica, é melhor você treinar as suas batidas aí para evitar uma ida ao hospital. Tempo do Trials. São 6 minutos de luta, com os 3 primeiros minutos sem valer pontuação e os 3 minutos finais valendo pontuação. Já as finais são 8 minutos de duração, com os primeiros 4 minutos sem valer pontuação positiva e os 4 minutos finais valendo pontuação. Ou seja, galera, nas finais a pontuação negativa vale por toda a luta desde o começo. Se você puxou para a guarda, menos 1 ponto. Todos os estrangulamentos são permitidos, exceto apertar a garganta. Eles permitem que você pegue na garganta do seu oponente, como ele está mostrando aqui agora. Mas você não pode apertar, fechar a mão. Twister e todos os tipos de armlock, chave de ombro, mão de vaca, leg lock, calcanhar são permitidos. É permitido, inclusive, você fazer o que ele vai mostrar aqui agora, que é dentro da guarda você segurar a cabeça do seu oponente e puxar. Mesmo que a pessoa abra a guarda, você ainda pode continuar fazendo isso. O que não pode? Bate, estaca. Salvo se você estiver preso em alguma finalização. Mas, por exemplo, você tá lá preso no armlock, sobe para dar um bate-estaca e o seu oponente solta a finalização. Então você não pode mais dar o bate-estaca, somente se estiver
preso na finalização. Finalização das costas. Você só pode dar o batistaca se estiver realmente estrangulando com pressão. Exemplo, luta do Marcelinho Garcia contra o Rico Rodrigues. Se o Marcelinho tivesse ido para o mata-leão, aí ele poderia tomar um batistaca ali. Mas como ele estava somente com o cinto de segurança, aí não pode. Entenderam? Agora, se você for dar uma queda que é natural haver um batistaca nela, aí você pode dar um batistaca. Exemplo, o Riptos do wrestling ou o Shimata. É natural haver um batistaca na queda, então é permitido. Mas agora, se não for algo natural, for proposital, aí não pode. Exemplo, o suplex é permitido, mas se você entrou de single, pinou teu oponente de nuca no chão, aí não pode, eles chamam isso de spiking, é extremamente proibido. Desclassificação na hora. Chave de cervical que trave ambos os ombros e coloque pressão na nuca do seu oponente não são permitidos. Como Funelson ou crucifixo. Esse que ele está mostrando é o Funelson. E no caso do crucifixo, se os dois ombros estão presos, não pode. Mas se for somente um ombro, aí pode. Eles vão mostrar aqui para ficar mais fácil a compreensão. Se a barriga está no chão, aí tudo certo. Mas a partir do momento que ele coloca pressão na nuca do oponente, aí é ilegal. Essa posição aqui é seguro, nenhuma lesão na nuca do oponente. E olha que os dois ombros estão comprometidos aqui. Mas a partir do momento que ele começa a girar com o braço do seu oponente preso entre suas pernas e começa a colocar pressão na nuca do adversário, aí é ilegal. Não pode dedo no olho ou na boca, arranhar, beliscar, morder, segurar roupa, golpes traumáticos como soco, chute, cotovelada, joelhada, agarrar a orelha, puxar cabelo. Se for segurar a mão, tem que pegar pelo menos 4 dedos. Não pode ser menos que isso. Se for pegar o pé, tem que pegar todos os dedos. Você pode colocar o seu pé na virilha do oponente, mas colocar pressão é ilegal. Eles consideram rosto, galera, essa parte aqui, olho, nariz, boca. Então você não pode tocar o rosto do seu oponente com o seu cotovelo, seu joelho. Mas essa lateral aqui, essa pressão de lado, aí pode. Mas o meio do rosto é ilegal. Você pode colocar a mão na boca como ele está fazendo aqui agora. Mas de mão aberta, não pode. Você pode colocar crossface, mas não pode colocar pressão indo para cima do nariz. Na guilhotina, girar o queixo para cima não é permitido. Ainda mais aquelas que você prende o ombro. Aí é extremamente proibido. Porque não dá tempo do outro bater. Qualquer coisa que pressione o queixo e prenda o ombro é proibido. Você pode dar a guilhotina desde que não torça o queixo. Perguntaram se essa posição aqui pode. Eles disseram que sim, porque tem um ombro livre. Mas se fizerem a mesma coisa, só que prendendo os dois ombros, como eles estão fazendo aqui agora, aí não pode. Ou seja, prendeu os dois ombros e colocou pressão na nuca, não pode. Um ombro livre, pode. No próximo vídeo, galera, eu falarei das pontuações. Quanto tempo segurar, como ganhar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui nos comentários e até já já.